Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, Letícia Okamoto. Ela é nutricionista clínica esportiva, especialista em fisiologia do exercício pela Unifesp. E eu descobri que nós fizemos o mesmo curso, que eu tenho essa formação também. Ah, legal. Mestre em ciência dos alimentos pela USP, pós-graduada em dietoterapia e farmacoterapia e em medicina tradicional chinesa. Então, Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo você aceitar esse convite. Você sabe que eu tenho muito orgulho de trabalhar junto com você aí, em parceria com alguns pacientes, né? A gente trabalha baseado em resultados, né? Uhum. E aí eu queria começar, Letícia, abordando um assunto que eu acho bem interessante, tá? O atleta iniciante, né? Então, só para dar uma contextualizada para as pessoas, assim, aqui na Physiotraining, e eu já conversei isso com a Letícia, ela trabalha com o mesmo conceito, nós trabalhamos com 3 tipos de atletas, tá? Então a gente tem o atleta de lazer. Quem é um atleta de lazer? É aquele que não se preocupa muito com resultados. Ele quer fazer uma atividade física, ele quer ter saúde, né? E alguns querem ter uma estética. Então ele não está preocupado com o desempenho dele na corrida, ele não está preocupado com o desempenho dele no tênis. Ele faz, muitas vezes, até pelo social, né? Um dos exemplos disso é o beach tênis. Beach tênis virou uma febre aqui em São Paulo. Por quê? Porque é um esporte sociável, né? Você não joga sozinho, você joga com mais uma dupla, junta depois, vai tomar uma cerveja depois, enfim, vai comer uma pizza. Então esse é o primeiro tipo de atleta. O segundo é o atleta de performance. Quem é esse? É o atleta, né, que ele investe no esporte. A gente tem uma camada bem grande aqui na Physiotraining, que são pessoas que querem desempenho. Tá? Mas ele não recebe para isso, muito ao contrário, ele investe. Então é o tenista que ele quer ser o melhor ranqueado dentro do clube dele, é o maratonista que quer diminuir o pace, diminuir o tempo da maratona que ele vai fazendo, né? E para isso ele investe em fisioterapia, ele investe num personal, ele investe numa preparação física mais adequada, tá? E o terceiro tipo de atleta é o atleta profissional, que a gente atende muito pouco aqui, porque normalmente o atleta profissional, ele já tem um staff, né? Ele tem por trás toda uma preparação, ele tem preparador físico, ele tem o fisioterapeuta, ele tem a nutricionista. Então, o clube normalmente dá isso, né? Essa estrutura, ou o patrocinador dá para ele, tá? Então, eu queria começar para a gente falar dos iniciantes de atividade física, porque a gente observa, né, Letícia, muitos erros, tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos erros alimentares, depois eu complemento com os erros de treinamento. Tá. Então, para você, o que você observa de erros alimentares naquele atleta que está iniciando? Então assim, como eu recebo muito paciente que quer emagrecer, quer assim, né, 80% mais ou menos quer emagrecer e ganhar massa magra, né? Então, Perfeito. o que acontece? Chega lá no consultório, quer perder às vezes 5, 10 quilos e chega comendo 2 refeições por dia, né? Sendo que ele está fazendo exercício, está fazendo musculação e não tem, né? Eu sempre falo que o corpo ele é como se fosse um carro. Ele precisa de combustível para queimar energia todo o tempo, né? Então, se você dá ali um combustível somente 2 vezes ao dia, o que vai acontecer? O seu corpo ele vai fazer uma reserva de gordura. Então, o que acontece? Eles chegam reclamando, Letícia, eu já estou indo há 1 ano na academia, não perco nenhum grama, pelo contrário, parece que eu até, né, assim, aumento de peso. Então, assim, e não vê um resultado ali, tanto na balança quanto na medida, e aquilo vai frustrando a pessoa. Porque ele está dando o melhor de si lá na academia, está indo 3 vezes por semana e não consegue um resultado bom. Então a gente vai fazer a anamnese alimentar, aí eu falo assim, mas claro que você não vai perder peso, não vai ganhar massa magra, você está fazendo 2 vezes, 2 refeições por dia, né? E outro erro também muito comum é quando a gente faz ali o questionário e a pessoa está consumindo muito menos proteína do que deveria consumir. Né? Então, assim, ao longo da vida a gente vai ficando com umas intolerâncias alimentares e principalmente assim, em relação à carne vermelha, muitas pessoas já chegam lá e falam, Letícia, eu não quero mais comer carne vermelha, estou querendo diminuir, ou mesmo já fez uma dieta que comeu tanto ovo, comeu tanto frango, que já ficou enjoado. E acaba deixando bem de lado assim a proteína, ou comendo assim só um pedacinho bem pequenininho na hora do almoço, ou no café da manhã. Eu sempre pergunto, o que você come no café da manhã? Estou comendo 2 torradas com manteiga e café. Eu falo, cadê a proteína do café da manhã?
Então, como que você quer gerar um metabolismo mais acelerado se você só está comendo carboidrato? Então, o que gera o metabolismo mais acelerado é a proteína. Porque para o corpo fazer a digestão da proteína, ele demora ali em torno de 2 horas ou um pouco mais. Então, ele tem que trabalhar o dobro para fazer a digestão dessa proteína, enquanto que para fazer a digestão do carboidrato, ele demora em torno ali de 30 minutos, dependendo do que você consumir, a 1 hora. Ou seja, a digestão desse carboidrato é quase que ali imediata na hora. Então, o que, que acontece? Se você está consumindo menos proteína durante o dia, o seu metabolismo também está desacelerado, entendeu? Então, por isso que a gente tem que também conseguir bater a meta ali de proteína, nem que seja uma meta mínima de proteína durante o dia, para que o seu corpo ele funcione adequadamente. E como é que você quer ganhar massa magra se você não come proteína, não é verdade? O que constrói o músculo é um aminoácido que vem da proteína. Então, aquele, né, tem os pacientes também vegetarianos, veganos, que a gente parte daí para proteína vegetal, que vem da ervilha, né, alguns da soja. Então, a gente precisa fazer essa adequação entre proteínas e carboidratos para que você tenha um desempenho, um resultado melhor ali, né, na academia ou nesse processo aí de treino que você está fazendo, né? Então não adianta nada, você vai lá na internet, tô aqui fazendo jejum intermitente, Letícia, mas também não estou vendo resultado nenhum. Aí, o que acontece? Às vezes está com até gastrite, né? Porque fica 16, 18 horas sem comer nada, só que ele já teve ali um refluxo antes, uma gastrite antes e ainda fica insistindo em fazer jejum intermitente. Então, aquilo lá não está ajudando em nada, né? Pelo contrário, está piorando até, agravando uma situação, uma doença aí que ele pode ter até uma úlcera depois, tá? Então, assim, não é que você precisa comer 6 vezes ao dia. Eu acho que tendo, assim, uma regra assim, de 3 horas, 4 horas no máximo, eu acho que tá ótimo, né? Então, tem algumas correntes que falam agora, você só come quando você tiver fome. Mas para algumas pessoas isso não funciona muito bem, né? Então, às vezes, se ela acaba tendo um intervalo muito grande, 6, 8 horas, ela acaba levando aquela fome para a próxima refeição. Então, tem alguns pacientes que a gente precisa ter esse controle ali de horário, principalmente de 3 em 3 horas, mais ou menos, para que ele também consiga trabalhar melhor o metabolismo dele. Senão, o que vai fazer? O metabolismo também vai começar a desacelerar ali ao longo do dia, né? E aí eu sempre também trabalho com a parte de índice glicêmico junto com os pacientes, né? Porque muitas vezes eles estão consumindo alimentos que têm uma absorção muito rápida de glicose ali pela célula, principalmente na parte da noite. Só que a parte da noite, que é o horário que a gente deveria comer menos, porque o metabolismo ele está desacelerado na parte da noite, né? Então, inclusive na medicina chinesa, a gente tem um ciclo circadiano em que o horário do estômago, o horário do baço é o horário da manhã e não o horário da noite. Então, o horário que a gente deveria comer melhor é o café da manhã. Então, assim, é o café da manhã que a gente deveria comer um pouco melhor, aí no almoço, né, uma refeição mediana, e à noite, assim, uma coisa bem mais leve, uma sopa, não sei, uma salada com legumes, uma proteína, alguma coisa desse tipo, né? Por quê? Porque à noite o nosso metabolismo, ele desacelera bastante. Então, o ideal é que a gente tivesse o quê? Uma refeição mais leve à noite também, né? E outra coisa também que eu costumo trabalhar muito com os pacientes é a combinação de alimentos que a gente faz durante o dia. Então, se você está consumindo, por exemplo, aquele exemplo que eu dei no café da manhã, estou comendo 2 torradas com manteiga e café. Essa combinação só de torrada com manteiga, o que vai acontecer? Carboidrato com gordura. Carboidrato com gordura, ele vai fazer o quê? Um pico de insulina, porque você vai fazer uma digestão muito rápida desse carboidrato, porque ele está combinado com uma gordura. Agora, se você juntar essa torrada com queijo branco, por exemplo, essa torrada, o carboidrato dessa torrada, ele vai ter uma digestão muito mais lenta, por conta da proteína que está junto. Então, a gente tem que começar o quê? A ter uma alimentação mais inteligente, né? Para a gente conseguir extrair melhor aí esse potencial que a gente tem ali, tanto da alimentação e para beneficiar o nosso próprio corpo, né? Porque muitas vezes a gente faz errado.
a anamnese alimentar muitas vezes só tem carboidrato, né? Então, eu gosto muito de fruta, como fruta o dia inteiro, aí arroz e feijão na hora do almoço, aí uma fruta, também uma barrinha de cereal de lanche, e assim vai. Então, aí a gente, se for contabilizar, está estourando o carboidrato do dia. Assim, não sei se os seus alunos, eles comentam com você o que eles comem, mas é mais ou menos isso que eu encontro ali. Alguns sim, alguns mentem e alguns escondem. Mas o que eu gostaria de falar, agora falando em termos de treino, né? Não sou nenhum especialista aí, talvez um personal mais, um profissional mais especializado, mas assim, do que eu vejo aqui, tá? E da experiência que a gente tem, em relação ao treino, tem erros muito comuns, né? Que é mais comuns do que a gente imagina, e eu acho que o principal deles é o seguinte: as pessoas, vamos supor, na pandemia, demoraram 2 anos ganhando 5 quilos. Elas querem perder esses 5 quilos em um mês. Verdade. Então, ou vão para o exercício aeróbico, o cara começa a correr todo dia, porque ele quer perder, e quer rápido, quer velocidade. Então, esse é o primeiro erro, querer perder rápido. Né? Não associa uma boa alimentação, e aí eu acho que entra um pouco do que você falou, explicando um pouco da fisiologia, e aí, se eu tiver equivocado, você me corrige ou me complementa. Quando a gente metaboliza o alimento no exercício, o primeiro substrato que a gente busca, que o corpo busca, é o carboidrato. Né? Que o carboidrato é fonte rápida, é o que você falou, é uma fonte rápida de metabolismo. Né? Só que quando a gente guarda esse carboidrato em excesso, ele vira gordura. E não necessariamente quando você faz o exercício, você queima a gordura. A molécula mais leve é a proteína. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa, ela errou na alimentação, comeu um monte de carboidrato e acha que ela vai queimar isso no exercício, mas ele já virou gordura e ela começa a queimar músculo. Né? Então, ter esse equilíbrio entre a boa alimentação e a boa atividade física, e aí a gente pode entrar depois no pré-treino, que é uma coisa importante, é muito importante para realmente chegar no resultado. E principalmente pensar que é o seguinte: você demorou tantos anos para ganhar 5 ou 10 quilos, não queira perder isso em um mês. Tenta perder com saúde. Com saúde, né? A gente até brinca, e eu acho que você também concorda com isso, que a balança, ela é uma boa maneira de ver peso para pessoas sedentárias. A partir do momento que iniciou a atividade física, a gente tem que deixar um pouco a balança de lado e aí já pensar em massa magra, em massa gorda, em composição corporal. Tá? Quer complementar um pouco isso? Depois eu continuo, Letícia? Não, é bem interessante o que você falou, que às vezes a pessoa ela só vê o peso na balança, mas o que a gente tem que considerar mesmo é essa porcentagem entre gordura, né, percentual de gordura, e a massa magra, né? Porque muitas vezes você ali está com, assim, vamos dar um exemplo, né? Uma mulher de 65 quilos que ela quer perder ainda mais 5 quilos. Mas se ela está com um percentual de massa magra ali bom, né? Eu sempre falo assim, olha, eu acho que se você emagrecer, você vai perder mais massa magra e não é isso que a gente quer. Por quê? Ao longo da vida, a gente também vai perdendo massa magra, não é? Então, principalmente assim, depois da menopausa, quando você chega ali nos 70 anos, você já tem sarcopenia, que é a perda acentuada ali de músculo. Então, eu sempre falo assim, ó, vamos tentar o quê? Fazer o máximo para você conseguir reter aí essa massa muscular e não perdê-la, né? Porque aí, muitas vezes, geralmente as mulheres, né, falam assim, não, Letícia, mas eu quero perder peso, né? Nem que for, né, perder um pouco mais de massa muscular, mas eu quero menos peso na balança. Então, a gente tem que conversar, né, com esse paciente, explicar que o que importa mesmo é você ter uma boa quantidade de massa magra, porque com isso você vai gerar um metabolismo mais acelerado durante o dia. Então, se você, por exemplo, consumir um pouco a mais ali de carboidrato, você vai estar queimando tudo aquilo porque você tem mais massa magra. Então, fazer esse trabalho ali no consultório ou mesmo aí né, no seu estúdio aí,
para que né, os alunos, os pacientes, eles entendam que a gente tem que trabalhar mesmo esse percentual ali, qual que é o percentual de gordura mais saudável ali, né, entre 25% e 28%, às vezes para mulheres acima de 30 anos, né, eu já recebi homens assim com um percentual bem baixo de gordura, 6%, 8%, mas mulheres, eu sempre falo assim, se chegar nesse ponto já vai comprometer parte de menstruação, tudo isso. Então, assim, mulheres assim acima mais ou menos de 15% já é um percentual bem baixo para a mulher, que eu considero bem baixo, e que ela vai ficar bem definida, mas para chegar nesse ponto, você tem que treinar assim, numa intensidade muito boa e fazer uma alimentação super regrada, né? Até o Mauro brincou aqui, perguntando aonde compra massa magra, ele e a Lígia. A gente vai dar receita para você, Mauro, e para a Lígia e para todos, tá? O primeiro ponto importante é a alimentação, como a Letícia falou, e a gente está falando aí de treinos, né? E aí eu quero entrar exatamente nessa parte específica, que todo mundo na época dos anos 80, 90 achava que o treino aeróbio era a solução para emagrecimento. É verdade. Ao longo do tempo, isso foi mudando, tá? Então, o que os estudos foram mostrando? Que o importante do exercício, seja ele aeróbio, seja ele na academia, anaeróbio, seja de musculação, seja um misto entre os dois, seja um treino funcional, seja um crossfit na academia de crossfit, o importante é a intensidade do treino. Então, muitas vezes você pode fazer um treino de meia hora, mas ele chegou numa intensidade tão importante que você aumentou o metabolismo, consumiu aquilo que precisava e você consegue ter resultados, tá? Não é só isso que resolve. Normalmente a mescla entre os tipos de treino é muito importante. Então você, aqui no estúdio, como a gente trabalha com o personal, normalmente são treinos mais direcionados, de musculação. Mas no dia que ele não vem, o aluno é orientado a fazer uma caminhada, aqueles que podem correr, ele vai correr, para realmente, né, ter todos os dias o metabolismo acelerado, junto com uma alimentação adequada e com descanso. Aí a gente consegue chegar no resultado. Tá? Né? Até é bom, você lembrou bem do overtraining. Eu tenho, às vezes, pacientes que, assim, Letícia, eu quero ganhar massa magra. Aí só que treina 7 dias da semana. Aí fala assim, desse jeito você não vai ganhar. Né? Então você está consumindo massa magra ao invés de você ganhar massa magra. Então, esse tempo de descanso é muito importante mesmo para você recuperar o músculo, né? E para ele aumentar ali, né, de volume e tudo isso. Então, é uma coisa que às vezes a gente não fala, mas tem muita gente que às vezes ele quer, né, ele acha que ele vai ficar magro ou ficar bem definido, fazendo muitas vezes na semana o exercício, né? E isso é errado. Você tem que ter esse tempo de descanso, que é muito importante.